a ferramenta ela é um meio, mas nós como profissionais a gente precisa ter a clareza da necessidade de instituirmos processo para que a gente obtenha resultado. Hoje não dá mais para considerar, né, como se tinha uma gestão da época. Eu não consigo mais considerar, eu também não posso mais voltar atrás. Eu preciso daqui evoluir, né? E aí o processo, tecnologia e pessoas estão totalmente envolvidos nisso. Sejam muito bem-vindos a mais um Apocast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E para esse bate-papo temos conosco Edgar Júnior, executivo da ELG, uma empresa brasileira com mais de 20 anos de mercado, líder nacional em suportes para monitores e televisores. Imagino que você aí em casa tem o suporte deles. E referência também em inovação, com um portfólio de mais de 450 produtos. Seja muito bem-vindo, Edgar, ao nosso bate-papo. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Vamos ao conteúdo. A LG sempre teve uma característica assim de estar bem estocado. Por mais que, né, como se diz, o estoque parado é dinheiro rasgado, né? Sim. Mas na época foi uma vantagem. E isso fez com que a LG tivesse um boom, tivesse realmente um crescimento bem interessante. E a LG na época não fez nenhum desligamento, nenhuma demissão por conta de Covid. Na época tinha, né, a possibilidade de reduzir a carga horária, fizemos isso. Então eu particularmente ia para a LG, mas era só eu, né? Todo o time ficava em casa. Aí eventualmente tinha uma situação de intercalar, né? Mas durante a pandemia a gente trabalhou nesse formato e aí depois a LG foi duplicando de tamanho, né? Na época já eram 40 e poucas pessoas e aí hoje são 130. Então com os setores melhor estruturados, né? Dentro da empresa, mas claro, sempre com grandes desafios, né? Agora esse último com a expansão de negócios. Porque eu até então nunca tinha trabalhado na área de varejo, no segmento de varejo. Uhum. E é um segmento... Uma coisa é B2B, outra coisa é B2B2C, né? Exatamente. É muito dinâmico, Então, e a LG, ela sempre esteve envolvida, né, com grandes varejistas no mercado nacional. E só que sentiu a necessidade de expandir para outros canais também, né? Então a gente tem buscado vendas corporativas, licitações, entre outros canais. O próprio Econ, né? A gente tem um time só de Econ, então também para se desenvolver nesse canal, né? Até porque o varejo físico ele passa por uma retração momentânea, e isso faz com que a gente tenha que se reinventar. Sim. Né? Então o desafio ele é constante. A gente brinca lá dentro que a única certeza é a mudança. O dono da LG, né, o Antônio, é uma pessoa muito visionária e muito dinâmica, assim. Ele é uma pessoa que não para, está sempre pensando em novos negócios, ele tem uma rede de relacionamentos muito bacana, assim. Então isso faz com que ele consiga transitar em vários segmentos, em várias áreas, né? E buscando novos negócios. Então é bem interessante porque até por esse crescimento, né, a LG ela teve dores de crescimento, né, e isso vai gerando oportunidade. Eu sempre comento com as pessoas lá dentro, assim, na dificuldade que a gente acaba encontrando a oportunidade de se destacar, de trazer um diferencial para a empresa, né? E obviamente teve uma facilidade bem grande que tu já veio de tecnologia, né? E uma das coisas que a gente vê bastante dentro da indústria é a não criação da padronização de fluxos, de processos, de implantação de novas ferramentas lá dentro, por conta de nunca ter alguém com a visão que tu teve de tecnologia. Exatamente. Essa foi a ideia quando eles fizeram a proposta para que tu ingressasse? Olha, eu acho que conciliou, tá? Porque na época quando eu entrei, a LG ela tinha um sistema um pouco mais caseiro,
né? E não tinha um controle muito apurado sobre as informações, sobre indicadores, enfim, tinha uma tratativa diferente. E quando eu entrei, alguns meses depois, a gente iniciou uma migração para a própria TOTVS, né? E aí sim, estudando processos. Então, de certa forma, a minha carreira sempre esteve envolvida com processos, com tecnologia e pessoas. Tenho formação, tenho pós também em gestão de pessoas. Estou fazendo agora um MBA em gestão estratégica para me aprimorar. E essa parte de processos sempre me interessou. Até porque eu sou uma pessoa muito de padrão, você estava comentando antes, né? Muito de padrão, muito de as coisas têm que estar organizadas para funcionar. Sim. Elas necessariamente não precisam estar engessadas, mas eu preciso realmente ter um padrão, até para que, como a LG vem crescendo nos últimos anos, para quem está entrando na empresa, ela tem um conhecimento sobre como é que a empresa funciona, qual que é o seu papel aqui dentro. Então, desde o momento que a pessoa entra na LG, ela tem no seu descritivo de atividades qual é a responsabilidade dela. Mais do que isso, né? O porquê que ela está fazendo aquilo? Qual que é o propósito da LG? Né? De gerar soluções para facilitar o dia a dia do cliente, né? A LG ela é líder de mercado na linha de suportes, de TV, de monitor. Eu imagino que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo conheçam através dos suportes, né? E é engraçado porque assim, a gente eventualmente acaba, né, conversando com algumas pessoas que ainda não fazem parte da LG. Eu tenho um suporte de vocês, eu tenho um cabo de vocês. Então isso vai realmente chamando a atenção. E nesses últimos 2 anos, né, o nosso objetivo é fortalecer a marca, cada vez mais, né? É trazer o valor do produto, muito mais do que você disputar preço no varejo, é você realmente mostrar qual é o valor do produto da LG. Né? É uma preocupação, tá muito no DNA do Antônio de trazer isso à tona, né? Os nossos produtos, quando você recebe, ele é intuitivo. Então, um suporte, claro, tecnologia, ele é um pouco mais complexo. Então, por exemplo, a gente tem uma linha de casa conectada, casa inteligente. Fechadura, sensores, lâmpadas, exige um pouco mais de investimento de tempo para que você consiga entender como é que funciona o processo. Existe um aplicativo, inclusive, para você configurar, para você comandar, né, os dispositivos. Então exige, inclusive, do nosso time de vendas, um conhecimento sobre o produto. O suporte, ele é uma venda, não é que ele seja simples, mas ele é uma venda mais prática. O próprio produto já te traz a mensagem, né? Você precisa, obviamente, ter um conhecimento para explicar qual é a capacidade do suporte. Né? A gente tem suporte fixo, a gente tem suporte articulado, suporte com pistão a gás, linha gamer para 1, 2, 3 monitores. Como a gente tem, falei hoje até para minha esposa que ia gravar com vocês, ela, do suporte, eu falei, esse mesmo. Engraçado que eu acho que é o produto... É o carro-chefe da empresa. A vaca leiteira de vocês lá, Isso. né? Então, mas como que é brigar nesse mundo que é eu me lembro que eu fui comprar, se não me engano, na 1001 e eu me deparei com o de vocês e com outro. E existe uma questão de preço diferente. Sim. Ali. E às vezes o preço ele é bem diferente. Só que ele é bem diferente, que o de vocês não é um valor alto, é que o outro eu acho um valor muito baixo. Como que é brigar com isso no varejo, né? Porque existe uma discrepância muito grande, às vezes, num preço de um e de outro. E, tecnicamente, o produto final é entregar o suporte, pendurar a TV. Não sei se tu me entende. Quando você olha dentro da caixa, né, até antes de você abrir o produto, você realmente tem essa dúvida, né? Porque
a função básica do suporte é realmente fazer com que se prenda um monitor, uma TV, mas quando você abre o produto, você enxerga a diferença nele. Que é a robustez. Que é a robustez, que é a facilidade da instalação. Hoje, mesmo uma pessoa que nunca instalou um suporte, quando ela recebe um produto da LG, ela consegue fazer a instalação sem dificuldades. Porque além de toda a instrução que vem junto com o produto, a gente tem vídeos, a gente tem também outras formas de orientar o cliente na hora da instalação. A gente tem um pós-venda que é sensacional o trabalho que eles fazem junto com o cliente, tirando dúvidas, respondendo eventuais situações de, eu tenho um suporte, eu tenho uma televisão de 65 polegadas, eu tenho suporte tal. Então, toda essa orientação ela é dada, por mais que eu tenha isso na instrução. Mas, eventualmente, e a gente tem muita dificuldade de ler manual, né? A gente... A informação está aqui na frente. Exatamente. Eu vou para o YouTube, eu vou ver como é que foi feita a instalação. E a qualidade do nosso produto, quando você sente esse tato com o produto, também é uma grande diferença assim, em relação à nossa concorrência. Pela variedade, pela gama. Quando olha para preço, é justamente o que eu estava te comentando, assim, a questão do valor do produto. Porque, dependendo do cliente, do varejo, ele acaba ofertando às vezes um suporte da LG, um suporte do concorrente em valores similares. E aí você fica na dúvida. Então esse trabalho por fora, né, do nosso time de trade, nosso time de marketing, nosso time de vendas é fundamental para isso. Para estar lá junto com o cliente, né? Então a gente tem um trabalho junto com promotores de venda, junto com o marketing, nas redes sociais e entre outros canais. A gente tem alguns key accounts, né, nas principais regiões, principais capitais do Brasil, justamente para dar esse apoio e estar próximo ao cliente, que para nós é fundamental. Cada vez mais, né, a gente percebe que o próprio comprador do varejo, ele está cada vez mais exigente. E ele tem acesso à informação. Então, quando você senta para falar com ele, ele já está muito mais munido de informações do que antigamente. E o nosso consumidor final, muito mais, né? Porque hoje claro, ele tem uma necessidade, para isso ele vai buscar aquele produto. Mas ele procura informações. Tá tudo na mão, né? Tá tudo na mão. Consegue comparar, e tem vídeos comparativos na internet. Entre comprar tal produto e tal produto, qual é a melhor? Exatamente. Comentários de usuários daquele produto. Sim, então, realmente, ele se mune de várias informações para tomar aquela decisão. Uma coisa que eu estava fazendo para tomar a decisão de compra de produto é pegar os manuais dos produtos, né, jogo dentro do chat e peço para que o chat faça uma comparação dos produtos. Você já vai no nível maior, no nível mais profundo. Mas olha só o tamanho da força que a gente tem para entender qualidade e conseguir tirar conclusões. Porque eu jamais faria isso se não tivesse chat GPT. Pegar um manual, ler um manual, pegar o outro e começar a rabiscar. Esse aqui tem tantas gramas a mais de metal. Isso iria acontecer, né? Esse justamente, né, esse destaque, a nossa área de marketing hoje, ela o trabalho é feito interno, né? A gente a gente estava falando sobre isso antes, né? A gente não tem uma agência hoje que nos assessora, então a gente faz isso tudo internamente. E até por isso ser uma situação que a gente enxerga como vantagem, porque você está ali sentindo, você está ali percebendo, né? Sim. E aí você destaca aquilo que tem no teu produto, você já mostra na hora que o cliente vai ver o produto, né? Na embalagem ele já enxerga quais são os destaques, quais são os diferenciais desse produto, para que ele possa já ter uma decisão na hora de ele olhar na prateleira, né? Tem que estar na vista dele. Se eu for fazer isso dentro do manual, por exemplo, pode ser que eu perca ele, pode ser que eu não consiga conquistar esse cliente, né? O que ele busca, né? Sempre falo, pessoal, assim, quer ter uma discussão boa de marketing e vendas,
A gente bota uma cadeira ali na ponta ali. Pega uma cadeira, deixa vazia e fala assim, agora nós vamos discutir sobre o nosso produto, porque para nós tríade de estratégia está entre marketing, vendas e produto. Perfeito. Né? E a gente coloca e fala, tá, agora nós vamos discutir. E o cliente tá ali, ó. Se a gente falar besteira, ele não vai gostar. Sensacional essa discussão. E aí a gente começa nessas discussões. O que ele tem que ver primeiro? O que é? E a gente sempre... Eu acho interessante que nunca fique preso na primeira resposta também, né? Sim. Porque naturalmente os times tendem isso aqui... Nos 10 primeiros minutos, entre 5 e 15 primeiros minutos, são os que mais têm informação de todo mundo. Sim. Todo mundo joga, né? É um brainstorm, né? E, cara, daí, o Edgar falou, então tá falado. Essa é a melhor ideia. E a gente fala, não, nunca aceita a melhor ideia. A primeira ideia ali, porque... Que a gente costuma dizer lá nas nossas reuniões, né? Não está escrito em pedra. Sim. Então, o que a gente está discutindo aqui, o que a gente está conversando aqui, não necessariamente vai permanecer. Nesse momento, essa é a nossa cidade, é isso que a gente precisa discutir. Sim. E regionalmente também a gente tem muitas diferenças, né? Quando a gente olha para a região norte, nordeste, aqui para o sul, o consumo também é diferente. Então a gente tem que entender essas nuances. Mas será que tem... eu consigo ver muita característica diferente em indústria têxtil, por exemplo, que até estava conversando com o Roberto, que é dono de uma indústria, 35 anos aqui da região, de Gaspar, e ele comentou, olha só como é engraçado, porque se eu lanço uma linha branca, uma coleção com tons mais claros, aqui vende bem, mas a gente vai para o Paraná já não vende. Sim. Por conta da terra vermelha, do sujar muito e tudo mais. Então eu vejo a indústria têxtil é uma eterna dança, né? Sim, sim. Mas eu não consigo ver tanto numa indústria que tem um produto específico como o de vocês, que não vai ser um produto aparente. O que seriam essas características de região para região, assim? O que a gente mais percebe é realmente a nível de produto mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem grandes varejistas, vou te dar o exemplo a gente tem linha gamer, né? Então a gente tem cadeiras, a gente tem periféricos, a gente tem toda uma gama de produtos para atender aquele gamer que ele é do final de semana, que é o amador, o profissional, enfim, e o intermediário. E a gente tem diferenças, por exemplo, para o Nordeste, que ele olha só para um determinado produto, ele não olha para o resto. Da mesma forma, quando eu olho para a linha de suportes, que de novo é nosso carro-chefe. Eu tenho clientes que eles é só suportes. A gente apresenta toda a gama. Eu não sei se é regional, eu não sei se é por uma questão, né, do portfólio do próprio cliente, mas no seu negócio a gente acaba concentrando muito mais em uma linha ou outra. E isso acaba variando de região. Por exemplo, aqui no Sul, a gente consegue abranger maior o nosso portfólio. A própria casa conectada, né? São produtos extremamente tecnológicos. Então, o brasileiro ainda não está, com algumas exceções, não está muito bem adaptado a essa tecnologia. Às vezes tem até um certo receio. Para que serve, né? Será que eu vou colocar uma fechadura eletrônica com Wi-Fi, com Bluetooth? Será que funciona? Será que vai me garantir essa segurança? Então a gente tem também essa dificuldade de passar esse conhecimento primeiramente para o nosso time, que tem que se apaixonar por aquele produto para ele poder estar na linha de frente, né? Mas para o consumidor final também essa mensagem é muito mais complexa de você passar essa informação para frente. Então a gente acaba tendo eventualmente algumas diferenças por região, assim. Talvez por cor, como você comentou, talvez por tipo de produto, é suporte fixo articulado, talvez não. Mas quando eu olho para a linha de produto, sim, tem uma diferença. Eu tenho clientes bem específicos. A penetração de quantidade de produto naquele cliente específico varia bastante. Varia bastante. E às vezes a gente percebe que é da região. Sim. E também o ticket dos produtos, que eu vi que vocês têm suportes
que quando se abre parece um Transformer, né? Sim, Então, sim. E tem outros que são um pouco mais simples. A gente essa questão exatamente. Também. A gente tem os suportes universais, que aí, como o próprio nome disse, né, ele é um suporte fixo que ele atende a várias polegadas, né, de televisores. A gente tem suportes motorizados, suportes de chão, suportes de teto. Motorizados. Você consegue administrar só por um controle remoto. Sensacional. Esse eu não conhecia. É muito bacana, sim. É claro, não é um produto, talvez, pro comércio em geral, né? São produtos mais específicos, são produtos, de repente, para um canal de e-com. Não sei se tu percebeu o nosso suporte da TV, do Flip Chat digital ali. Sim. Esse tipo de suporte vocês fazem? Fazemos também. Legal, porque esse tá começando a ficar um pouco mais em alta nos últimos anos agora, né? Nós fazemos, a gente tem, a LG, ela começou a partir de uma necessidade do dono, assim como a grande maioria das empresas, né? A partir de uma necessidade, né? Teve uma visão, teve uma proposta ali, e na época era aqueles suportes para home theater. Enfim, né, de uma forma bastante resumida, começou a trabalhar, a fabricar esses produtos com parcerias aqui em Joinville, em São Paulo, enfim, e era, assim, a trajetória da LG é muito bacana, né, porque começou muito pequena, com 2 funcionários, né, o próprio Antônio e mais uma pessoa, e era colocar produto e vender de porta em porta, e ir para São Paulo, enfim. E aos poucos foi desenvolvendo, foi aumentando a gama de produtos, né? Foi conhecendo também novos parceiros comerciais, enfim, né? Então aumentou muito a gama de suportes. E aí foi desenvolvendo cada vez mais de acordo com a necessidade. Então hoje a gente tem produtos que atendem várias classes, e temos produtos específicos, como é o caso desses suportes motorizados, enfim, suportes de chão. Que daí é muito mais venda direto para e aí entra as vendas corporativas, que é um canal que a gente está desenvolvendo já também, por entender que faz sentido para a LG, com o produto que a LG tem, faz total sentido, assim como licitações também. Então é um caminho também que a gente quer perseguir. O corporativo, quem sabe vocês devem estar buscando mais digital, alguma coisa assim, anúncios. Também, assim, a gente quer abranger, a gente é bastante ambicioso, assim, né? A gente quer abranger vários canais, instituições. Sim. A gente já teve algumas parcerias com construtoras aqui em Joinville. Legal. Então legal. É sempre... Esse é eu entendo que é o DNA do empreendedor. Ele sempre vê oportunidade nas coisas, né? Sim, nas situações. Perfeito. Aqui a LG é uma empresa de Joinville, né? Ela é uma empresa de Joinville, exatamente. Ela começou em 2002, passou de alguns endereços, mas começou aqui em Joinville. O dono da empresa não é de Joinville, ele veio de fora, né? Legal, como maioria. A grande maioria. Eu sou de fora, a maioria dos empresários que eu conheço também são. Ele enfim, né, eu não... do que a gente conhece, né, da história dele, desde pequeno ele sempre teve esse tino pro comercial, né? Essa visão mais empreendedora. Essa visão. E ele é uma pessoa, um vendedor nato, assim, ele realmente engraçado, é muito essa bom característica, isso. Né, porque eu me considero um pouco neste perfil dele, mas eu vejo que eu encontro resistências depois de determinado patamar de crescimento da empresa. Que é aí onde entra perfis complementares, ou perfis que são super importantes, como um perfil igual o seu, né? Dá pra ver que é muito organizado, que quer manter as coisas com bom funcionamento. Então, também tivemos o movimento da diretoria operacional, foi o primeiro movimento que a gente fez aqui dentro, que foi maravilhoso, assim. Porque apesar de eu gostar de processo, a gente ter os investimentos nas tecnologias, eu gosto de processo, só que eu gosto de ter um limite, né? Então, a minha visão estava muito limitada ali. Eu falava, daí me incomodava, eu já queria estar no horror. Sim. Imagina que lado de vocês mas é engraçado você comentar isso, porque é um conflito saudável, né? Mas natural, porque um perfil mais de venda... normalmente ele não é muito adepto a processos, né? Sim. Porque, claro, o objetivo dele ele é muito mais prático,
Sim. E processos, realmente você tem que ter um foco para aquilo, de desenhar cada etapa do processo para que a gente funcione e atinja um resultado. Então, quando você fala sobre processos, sobre mapeamento, sobre padronização, num primeiro momento não se enxerga aquele valor, aquele retorno. Diferente de uma venda, né? Quando você vai negociar, uma vez que você recebeu um sim do comprador, você já conseguiu atingir o teu objetivo e, claro, né, cada vez mais isso tem evoluído. Mas quando eu olho para processo, esse tempo de resposta, ele é de médio para longo prazo, mas ele é extremamente necessário. Até porque com o crescimento da empresa, né, a estruturação da empresa, da LG, isso se tornou necessário, porque a gente acabou tornando a empresa maior, acabou criando um corpo maior, uma estrutura robusta, e como a gente comenta, a LG tem um potencial para muito mais, porque tem pessoas qualificadas, né, na própria área de desenvolvimento de produtos. A gente tem gestores de produtos com alta qualidade técnica e de gestão, a área de marketing, a área de trade, a própria área de vendas, que foi reestruturada nos últimos 2 anos. Mas para que a gente tenha uma sinergia entre os setores, é necessário processo. Sim. Porque a hora que eu desenvolvo um produto, eu preciso ter uma comunicação com o marketing, com o trade, com o comercial, para que aquilo faça sentido. Não adianta eu desenvolver um produto da minha cabeça, sem entender se tem essa resposta do mercado. Então, e para que eu tenha essa resposta, eu preciso entender com as áreas como é que eu vou me comunicar com o meu cliente, de que forma, qual é a mensagem que eu vou passar. Então, isso é muito bacana, assim, nesse processo. E uma visão interessante é que o time de produto traga todo, a gente fala, um manual de quebra de objeções para o time de vendas. Porquê, né? E geralmente não acontece isso. A gente fala, gente, quem tem que formular o porquê que aquele produto é melhor que os outros produtos, é melhor que isso e isso, é quem desenvolveu o produto. É quem domina, né? É quem domina. Então, os processos, a gente vai focar em expandir selinha ali, mais PDV Sim. e tudo mais. Então, quem que vai trazer juntas estratégias para abrir esses mercados por diferencial de produto e não outras estratégias? É o time de produto aqui. E isso a gente não vê. Daí fica o time de produto lá no outro lado, e o time de marketing lá, e o time de vendas lá. E aí acaba não tendo essa sinergia boa. Né? Voltando, eu queria entender como foi essa parte de processos lá, essa aceitação. Porque vejo que tem uma similaridade com algumas coisas que aconteceram aqui. O que aconteceu no início conosco, quando a gente começou a investir em processos? Tu já tinha muita maturidade, porque já veio da TOTUS, né? Então, mas vamos ver. A gente começou a construir processo e construiu, meu Deus, um processo gigante, assim, uau, cheio de condicional e tudo mais. E obviamente não funcionou, né? não funcionou. Quando tu não tem nada e tu vai para tudo, tu tem dificuldades. Exatamente. Como que foi essa construção? Porque tu entrou lá, tava com o quê? 18 pessoas? Em torno de 18 pessoas. E hoje estão em mais de 100 pessoas, então foi uma mudança, né, brusca. Como que foi essa aceitação? Ela foi cadenciada, não? Muita resistência? Assim, principalmente no início, né, o principal objetivo... Que tu não era diretor ainda, né? Eu entrei como analista, eu saí da TOTUS como coordenador de desenvolvimento da área de legislação, que é uma área é um ambiente muito de pressão, assim, né, porque você tem que atender, senão você tem uma multa em relação ao atendimento de sistemas. E quando eu entrei na LG, foi com o propósito realmente de trazer indicadores, de trazer análise de dados, e aí, como você comentou antes, de trazer sistemas também, né? E aí, nesse processo, a gente começou, nessa migração de um sistema para outro, a gente entendeu que, peraí, eu preciso, antes de eu simplesmente trazer uma ferramenta, eu preciso saber como que deve funcionar cada processo. Então, a gente foi nos principais processos da empresa.
A gente não quis abarcar tudo, né? Mas isso é uma condicionante onde a gente está sempre revisitando isso, porque os processos vão mudando, vão vindo mais pessoas, vão vindo mais necessidade da informação. Então hoje a LG está num patamar onde a gente tem este número de funcionários porque se justifica e porque a gente tem muito mais necessidade da informação para tomar decisão. Então foi um processo sim cadenciado. O desafio ele é constante, ele permanece, né? Só que o entendimento é diferente, é da necessidade que a gente precisa. Então, para eu fazer, como você exemplificou bem, um desenvolvimento de produto, eu preciso de processo. Eu preciso, desde o momento que eu vou fazer a busca do fornecedor, desenvolver o meu produto, entender quais são os diferenciais, eu preciso ter um link com as demais áreas. Eu preciso de prazos, eu preciso de entregas. E tudo isso tem que estar dentro de um processo. Quando eu olho para uma área de RH, muito mais, né? Desde o momento que o funcionário entra, ele precisa saber qual é o DNA da LG, qual é o código de conduta da LG, quais são as obrigações dele, né? Desde um horário de café, uniforme, horário da empresa, são processos. E são muito importantes, porque é onde dá o norte para um entrante na LG. E aí quando a gente vai para os setores, a gente está nesse processo agora. Porque quando a gente, lá atrás, quando a gente mudou de sistema, a gente decidiu, não, primeiro vamos operacionalizar aquilo que a gente tem, e à medida que a gente for evoluindo, a gente vai trazendo outros processos. Então e assim como toda e qualquer empresa, o Excel é um baita RP, né? Então a gente vem fazendo desde então essa migração, né? A gente tem um sistema que é o melhor da América Latina e a gente tem que usufruí-lo de forma consistente onde ele possa nos atender. Né? Eventualmente algumas personalizações, né? Porque tem essas características também, mas esse trabalho ele continua, ele não para. Então a gente começou lá atrás e vem fazendo cada vez mais, e agora com pessoas mais qualificadas dentro desse processo. Aí onde entra a ideia de Kaizen, melhoria contínua. Exatamente. Que a gente vive muito dentro de tecnologia, né? A gente tem, até ontem eu participei de uma reunião junto com a área de TI, através de um Kanban, já saber o que está programado, o que está sendo feito, o que já foi entregue, e isso a gente tem aplicação na logística, tem aplicação no próprio RH, seja num quadro, seja manualmente, seja numa ferramenta, no Trello, no ClickUp, a ferramenta ela é um meio, mas nós como profissionais a gente precisa ter a clareza da necessidade de instituirmos processo, para que a gente obtenha resultado. Hoje não dá mais para considerar, né, como se tinha uma gestão da época, eu não consigo mais considerar, eu também não posso mais voltar atrás. Eu preciso daqui evoluir, né? E aí o processo de tecnologia e pessoas estão totalmente envolvidos nisso. Sim. Que engraçado que tu comentou de processos, microprocessos, né? E eu já tenho uma visão mais de... Tu falou desde lá da onboarding, a importância, né? O funcionário entra, o que ele tem que saber da cultura, o que não tem que saber. Nós erramos muito nisso. Sabe ler e escrever? Sim, então tá contratado. Era quase que isso. Obviamente, isso é uma hipérbole, não era assim. Mas empresa no início, né? Não sabe como fazer as coisas de forma efetiva. A gente está muito preocupado com pagar a conta no final do dia. Trazer aquela pessoa para nos ajudar, né? Para resolver o problema. E aí a gente começou com processos maiores. A gente queria entender os fluxos de trabalhos principais. E a gente cresceu desses microprocessos, que seriam coisas básicas que tem que ser ditas. E esses teve um impacto muito grande para nós. Esse detalhamento, ele é, enfim, importante em todas as etapas, né? E a gente percebeu isso também, a gente passou por isso também, né? Porque o nosso processo de seleção, entrevista, enfim, era um pouco mais rudimentar. Mas a gente percebeu a diferença disso, né? A gente vem fazendo já há alguns anos um processo de avaliação de desempenho e plano de desenvolvimento individual. A diferença na cultura
no clima da empresa, teve um impacto tão positivo que hoje a gente não tem como não aplicar isso, né? De acompanhar, de dar feedback. Parece tão simples, mas é tão importante no contexto de você sinalizar para o funcionário em que momento que ele está, né? Seja um feedback de reconhecimento, seja um feedback de alinhamento, mas ele é fundamental, porque quando você sentar com o teu funcionário e desenvolver um plano de carreira junto com ele, ele precisa estar ciente em que momento que ele está, o que a empresa espera dele, né? A gente está num momento de fazer estamos fazendo, na verdade, iniciamos em fevereiro, uma campanha do básico bem feito. Uhum. O que é o básico bem feito, né? É a excelência da simplicidade. É você realmente executar aquela tarefa com excelência, assim, né? Operacionalmente, você realmente se dedicar para aquilo. Você entender qual é o impacto. Por exemplo, se a gente, né? Nossos fornecedores são, só para te dar um exemplo, né? A gente costuma dizer que o nosso fabricante está fora do país, né? Sim. A gente recebe o produto e distribui para o varejo. Então, um impacto de uma separação, de uma conferência, enviar um pedido errado, qual é a mensagem que eu estou enviando para o meu cliente? De desorganização, de falta de controle, de uma inoperação, né? Então, é uma atividade básica, mas é extremamente importante. Então, cada um dentro da sua área, da sua responsabilidade, precisa entender o que é esse básico bem feito. Uhum. Para que depois a gente evolua. Se a gente não formar essa base, não tiver essa consistência, a gente não consegue evoluir. Então, até, né, pelo fato que a empresa cresceu nesses últimos anos e hoje tem pessoas que têm um pouco menos tempo de casa, precisa ter esse entendimento também. Então, a gente fica revisitando através dessas ferramentas, do feedback, da avaliação de desempenho, de uma campanha de melhorias, de trazer também a oportunidade para os funcionários, de, né, sugestões de melhorias, críticas, fazer realmente uma pesquisa de clima. Como que está a empresa? Isso tudo é uma evolução. E ninguém quer fazer, né? Porque... porque você tem medo do resultado. Sim, só que assim, sim. Se você fizer e não dá resultado, não dá o retorno, é melhor não fazer. Sim. Porque aí você realmente acaba gerando Ou não for tratar aquela informação. Exatamente, eu preciso entender esse ativo estratégico que são as pessoas, e para isso eu preciso realmente estar muito bem próximo, né, muito mais próximo desse time através dessa gestão. Então, na época, né, quando eu entrei, eram poucos gestores, as decisões estavam mais centralizadas no dono da empresa, no diretor-geral. Mas à medida que a gente foi evoluindo, a gente criou as estruturas e hoje a gente tem aí 15, 16 gestores nas áreas que têm essa incumbência. A sua responsabilidade de tomar a decisão, obviamente que ela deve ser alinhada, deve ser em conjunto, mas no dia a dia é contigo. No dia a dia com as pessoas, com os processos é contigo. Porque humanamente se torna impossível você... Sim. E nem faz sentido, né? Ter essa gestão centralizada. Realmente eu preciso dar essa autonomia para as pessoas tomarem decisão. Sim, perfeito, muito bom. Enquanto falava, eu anotei aqui a questão de produtos. Vocês tinham umas caixinhas, né, de som? Tínhamos. E é isso que eu queria perguntar, porque tem produtos... Hoje a Canton Fair tá aí. Sim. E é muito mais fácil acesso do que nunca. As informações, novos produtos, mercados, a gente vai lá para fora, consegue ver, trazer para cá. Esses produtos como essas caixinhas, na época que vocês vendiam, não sei se vendem ainda, eles eram produtos que entregavam de certo uma margem, porque era um produto que não estava com o mercado ainda tão inundado. Sim. Só que eles são produtos que eu vejo que o ciclo de vida deles é muito curto. Porque a competitividade dele, vocês trazem esse produto, vocês vendem ele durante 1 ano e meio, só que depois disso começa a entrar diversas outras pequenas marcas vendendo com o preço achatado lá embaixo, porque não tem os custos operacionais
e tudo que vocês têm. Vocês sofreram com isso nesse tipo de produto? Olha, não só nesse tipo de produto, você levantou um ponto bem interessante, porque justamente hoje qualquer um pode fazer, Sim. né? É claro que não tem uma estrutura hoje né, do que a LG construiu, mas especificamente as caixinhas foi esse ciclo de vida do produto, realmente. Nós tivemos, quando, né, nós somos representantes de uma marca exclusiva do exterior, temos vários produtos bacanas dessa empresa, que a gente representa, mas as caixinhas de som foi exatamente isso, assim, a gente teve um momento positivo de vendas, mas pelo ciclo ele acabou entrando em phase out. E aí a gente teve que se reinventar. Hoje a gente não vende mais especificamente as caixas, mas trouxemos outros produtos. E constantemente a gente vem trazendo, né? O que se mantém são produtos, né, como o caso de suportes, toda a linha smartphone. Que vocês encarariam como vaca leiteira, e esses produtos estrela seriam produtos de ciclo mais rápido. Exatamente. A gente vem trabalhando. A LG já importou mochilas da Itália, já trabalhou com capinhas de celular, já trabalhou com vários produtos. Nem todos dão certo, né? Aqueles que realmente trazem um retorno, tem um giro bacana, a gente investe, né? A gente sempre teve essa preocupação de trabalhar com, né? Hoje a gente tem em torno de 500 SKUs, né? Nessas variadas linhas que são acompanhados justamente nesse sentido, assim, esse se encaixa, qual é o ciclo de vida dele, para que a gente também tenha essa percepção, se faz sentido ter isso no portfólio. Não adianta ter centenas, enfim, milhares de produtos dentro do teu portfólio se você só quer manter um catálogo para, né, ter muitos produtos. Não, a gente quer ser mais estratégico em relação, tem que fazer sentido. Então todos os nossos produtos hoje têm um sentido com a linha. Não é simplesmente ele tá solto ali dentro do catálogo. Tem que estar próximo do core principal. Exatamente. Tem uma matriz que a gente já também investiu em... A gente investiu em coisas que não deu certo nesse tempo, né? E depois de um tempo que o professor Lobão me mostrou uma matriz que eu falei, meu Deus, por que não me mostraram isso antes? Que é uma matriz, não é uma matriz, tu tem no centro a questão do teu ICP, do teu público, e tem círculos que vão saindo. Sim. E o quanto mais deslocado desse centro principal que tu tem, ou de negócio ou de público, maior a chance do teu produto dar errado. E antes eu não via isso, né? E daí a gente investiu em diversos... A gente investiu em umas 3 empresas que deu errado. Mais ou menos até agora. E investimos outros que deu certo, né? E isso é uma coisa interessante pra gente falar, porque a maioria das pessoas fala, nossa, mas vocês cresceram tanto. A gente errou muito também. Sim, né? exatamente. Então, todo mundo conta os jogos louros, né, pra tudo que aconteceu, mas não vê que a gente... Só se expôs mais do que a maioria das pessoas não está exposto. Né? É exatamente isso. Lá atrás se arriscou, apanhou, sofreu. Soube encarar isso bem. Com resiliência, exatamente. E essa questão eu queria entrar um pouco mais no trade ali, que eu acho sempre um desafio. Para nós trabalhamos B2B indústria também. Sim. O trade ele é sempre um desafio. Porque nós não temos o desafio só de... Eu acho que a parte mais fácil do que a gente faz é abrir mercado. Abrir novos pontos de venda. Essa é a parte mais fácil. Mas girar o produto no ponto de venda, eu acho um dos mais desafiadores. Que daí eu vejo que várias coisas impactam, desde a exposição do produto lá, até reconhecimento da marca naquela região específica, até a vontade do vendedor em se conectar com aquela marca e não oferecer a outra. Da proximidade que o time de vendas tem com aquela... mas isso aqui é legal, mas essa aqui é que eu uso em casa. Então são diversos os... Essa é realmente um desafio, porque a gente tem... Cada cliente é uma situação.
Tem cliente que, né, a disputa pelo espaço ela é ferrenha. A gente tem os promotores de venda, até a gente está fazendo um processo agora de internalização também de promotores. A gente também trabalha com uma agência que nos assessora, de São Paulo, mas é um desafio porque essa disputa do espaço, ela traz consigo uma série de variáveis, né? Faz parte da negociação. Então, e mais do que isso, né, é o acompanhamento. Então, se você deixar de acompanhar, tá lá na linha de frente, no ponto de venda, deixar de acompanhar, pode ser que você chegue lá, no teu espaço tenha outro produto, que não é nem da empresa, é de outro produto que, por alguma forma, o repositor acabou utilizando o espaço. A gente já pegou casos assim, bem esdrúxulos, né? O produto do concorrente. Então tem que ter esse acompanhamento do sellout, tem que ter acompanhamento do espaço, de deixar o espaço organizado. A gente tem um time aqui que dá esse apoio, que vai a campo, que procura também entender dentro de cada cliente o que a gente pode fazer. Né, o espaço do check stand é um espaço muito disputado. Muito disputado. Então, eu tenho que ter uma negociação muito assim, próxima com o meu cliente para eu conseguir os meus espaços. E o trade, ele tem um papel fundamental nisso. E de gerar também no comprador, né, esse desejo, poxa, essa parceria, como você falou, né, essa fidelidade de vender, de estar oferecendo o nosso produto. Por que ofereceu o da LG e não ofereceu o outro? E o trade faz um papel diferencial nisso, junto com o time de vendas. A gente está buscando também novos processos dentro do trade para que a gente possa cada vez mais ter a informação, ter essa inteligência de dados por trás, de que forma que a gente pode trabalhar isso. Mas é um desafio constante, assim, realmente... né, a gente conversa com o gestor da área eventualmente e cada região também tem uma situação diferente. De trabalho, né, de acompanhamento, de fazer as campanhas, de repente dar nos detalhes, né, de dar essa assessoria para o cliente também. Tem, por exemplo, clientes que não permitem que o nosso promotor faça a manutenção do expositor, tem que ser só o time de loja. Então, tu tem que ter muito relacionamento nesse processo. Legal. O Vigers, que é presidente da Condor, ele é mentor aqui da área de educação. Sim. E a discussão deles é essa, o PDV, os dados do PDV, esses são sempre os mais difíceis de conseguir. Inclusive, recomendo a imersão que ele puxa de planejamento estratégico, que eles falam bastante sobre a questão do trade, do PDV, de como eles tomam as decisões em cima daqueles dados que eles têm. Hoje eles têm mais de 30 pontos de venda, de 30 mil pontos de venda. Então, como que eles gerenciam essa inteligência de mercado, que eu acho que para mim é uma das partes mais desafiadoras. Sim. E o principal, não é só gerenciar a informação, é tomar alguma ação. Exatamente isso. Exatamente isso. Essa tomada de decisão, ela é extremamente importante, porque é a partir dali que a venda vai acontecer. Então, se eu tive até a oportunidade, faz alguns meses atrás, eu fui para São Paulo num evento e eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas com o Key Account na época. E é muito diferente um cliente do outro, é muito diferente. Mas é uma experiência muito bacana também, porque você tá lá na ponta, conversa com o consumidor, entende também a necessidade dele, é muito interessante. Legal, tua visão de sair de dentro da empresa, e a gente incentiva bastante isso aqui também, fala, gente, eu sou diretor, sou CEO do grupo, mas não é só eu que tenho que estar em contato com o cliente. Vocês também têm que entender das dores dele, o que motiva, o que não motiva, e nada melhor do que... É isso aí, faz todo sentido. A gente faz isso também com o time de produto, time de marketing, time de trade nem se fala, né? Sim. Mas é justamente isso. Legal. Eu queria, até pra gente encaminhar pro final, eu acho que tem uma parte interessante que eu queria ouvir de ti, como que foi, porque tu pegou muito no início também, né, da construção desses processos. Como que foi a evolução cultural para a construção desses processos? Porque naturalmente existe muita resistência à mudança,
Mas eu vejo que quando há mudança em processo de crescimento, parece que ela é um pouco mais fácil do que quando há uma mudança numa coisa que já está estável. Sim. Né? Essa resistência, ela foi, principalmente no início, ela foi um pouco mais forte, até do entendimento, né? Você se abdica de fazer, né, de tomar uma decisão ou de fazer um processo para que esse processo fique mais amplo e entre num ciclo, né? Então, sim, houve uma resistência, mas hoje, até por enxergar esse benefício de ter um processo melhor estruturado, as operações elas fluem mais naturalmente. Então, quando a gente traz a necessidade de desenhar um novo processo, né, de automatizar, que é algo que a gente vem fazendo, muito mais que eu simplesmente contratar pessoas e pela necessidade do volume de trabalho, eu preciso enxergar se aquele processo ele pode ser automatizado ou não. Seja ele pela tecnologia, seja ele pelo desenho simplesmente só, né? Que etapas que realmente são prioritárias e que eventualmente eu posso cortá-las. Então isso está muito mais no nosso dia a dia. E aí, claro, tem a questão de você delegar, que é um desafio, né? De você realmente, a partir de agora, quem toca é o fulano, é o ciclano. É uma dificuldade. Parece fácil, né? Parece fácil, mas é muito difícil. Para todo mundo, é muito difícil. Eu tenho perfil dominante, né? Então... Eu também. Isso aqui é assim que tem que fazer, tá? Fez 2 vezes, não foi, eu pego e faço. Obviamente, hoje eu tenho muito mais... Sim. Né, mas, então... É uma aceitação, né, Eduardo, até de enxergar que, né, a pessoa que você está delegando aquela responsabilidade, que não é delargar, né, Sim. É delegar, vai trazer eventualmente um resultado, ou vai atuar de forma diferente para conseguir um resultado talvez até melhor. Mas é uma aceitação tua, você realmente se abdicar daquele sentimento que se não for do meu jeito não vai dar certo. Não, vai dar certo. Às vezes até melhor. Às vezes até melhor, sim. Porque a gente tem pessoas nas áreas hoje que tem, e é esse o propósito, realmente de você trazer uma maior qualidade para aquela operação, né? Eu fui num evento onde quem estava palestrando era um dos irmãos da WEG. E ele falava isso, assim, que a WEG sempre contratou pessoas melhores do que os gestores, de qualidade, de qualificação, de formação, justamente porque eram pessoas que têm maior expertise em relação àquela operação. Então é muito disso. Hoje a gente tem nas áreas pessoas com maior qualificação e que eu tenho que entender que aquela atividade, aquela tarefa, ou aquela decisão pode ser tomada de uma forma diferente. Legal. A gente teve esse movimento no início a gente contratava pessoas com menos qualificação, mas muito por conta de condição financeira. Sim. Né? E depois de como a gente foi crescendo, a gente foi entendendo que, às vezes a gente diminuiu o nosso quadro de pessoas, mas entrega muito mais que entregava antes fazer mais com menos. Tinha muito mais pessoas. Exatamente. Então, obviamente, o nosso custo de folha dobrou, se for comparar 1 a 1. Sim. Né? Mas a eficiência disparadamente melhorou. Perfeito. Assim, Perfeito. dessa questão de, gente, tá com um problema, tudo bem, daqui que eu resolvo. Né? E parece uma coisa boba, mas, meu Deus, é maravilhoso. Ter pessoas que falam assim, não, deixa que eu resolvo, pode ir. Essa relação de confiança, você falou, né, dessa dificuldade, isso está muito envolvido com a confiança, né? Porque a gente tem pessoas, eu tenho 8 anos de empresa, e tem pessoas ali mais ou menos com o mesmo tempo de casa, e que eu estava conversando inclusive com um gestor recentemente, essa relação de confiança de que
quase que como um casamento, né? Na alegria e na tristeza, se a gente tiver uma dificuldade, a gente sabe com quem contar. Então é muito bacana, é muito positivo isso, porque você sabe que se precisar fazer uma atividade que talvez não esteja no teu dia a dia, você vai fazer, porque você acredita naquele propósito da empresa, né? Você tá junto realmente. Parece clichê, né? Mas você veste a camiseta da empresa. Sim. Então é muito bacana você trabalhar com pessoas assim, que é o que você falou. Não, deixa que eu resolvo. A tomada de decisão vai ser minha. Tá tudo certo. Isso é libertador. Legal, muito bom. E a gente tem duas perguntas que a gente sempre faz no final, que é relacionado a mais a ti, assim, como pessoa, como profissional, como tu se desenvolveu. Se tu pudesse voltar no tempo, a mais ou menos quando tu estava na TOTUS, no início lá, e pudesse se dar de cara contigo, frente a frente, hoje e a versão daquela época, qual seria a tua pergunta? Qual seria o teu conselho para ti daquela época? Eu vou só te contextualizar, né? Por que eu falaria isso, né? Eu sou uma pessoa... Eu não sou tão expansivo assim, sou uma pessoa mais tímida, né? E eu sou muito direto com as palavras, assim, porque eu sou muito pragmático com tudo que acontece, quase beirando a nível de binário, assim, né? Então, o que eu falaria, assim, seria isso, assim, cuida da forma que você aborda as pessoas, da forma que você traz a informação, sendo mais empático com a pessoa, com o próximo. Acho que isso para mim, né, de certa forma, na minha, seja ela pessoal ou profissional, na minha trajetória, eu acabei perdendo algumas amizades e gerando algumas até ofensas, né, na forma como eu me comunicava. Eu até escutei o teu podcast com o Marcos e é algo que me interessa muito, assim, que eu sou um fã, que é a comunicação. Então a forma como você se comunica com as pessoas faz toda a diferença. E eu aprendi, e venho aprendendo isso constantemente na forma como eu me comunico. E lá atrás eu não tinha talvez, esse discernimento de saber se comunicar com as pessoas. Sim. De como abordar um problema, de eu não chegar para você, não, Eduardo, aconteceu isso porque você fez isso, aquilo. Não, é diferente. Quase que uma política no meio. Exato. Sim. Exato, exatamente. Tem um pouco de malícia nesse sentido, assim. Sim, a gente fala aqui dentro que, cara, 5%, se tu for parar de pensar, 5, 10% da tua fala, da tua comunicação, ela é falada. O restante é expressão, Isso o restante é gesto, o restante é... Então, a gente tem esses exercícios aqui dentro também de cuidar, e principalmente, obviamente, voltado muito a vendas, né? Mas também ao time de operações. Porque eu falo para eles, gente, vocês estão vendendo a todo momento também. Sim. Uma entrega que vocês fizeram, uma ideia que vocês querem para melhorar a operação, algo que vocês estão apresentando para um cliente. Exatamente. Então, se vocês chegam aqui e vocês estão extremamente... eu vou apresentar para um cliente assim. Então, esse problema a gente resolveu assim. Pô, já é outro problema. Já vira outro problema. Claro. Então, a gente cuida bastante e eu acho que é um bom ponto. E eu acho que o mais interessante, sempre quando eu faço essas perguntas finais, é que todos os executivos têm quando chega em determinado momento, eu vejo que eu acho super interessante, que são mais... Não, realmente eu erro nisso. E tá tudo bem. Sim, é isso mesmo. E a gente para com aquela questão da vaidade, de querer que a gente esteja tudo correto. Esteja certo em tudo, não é. Pelo contrário. Nossa. Tem muito aprendizado. Sim, e acho que o autoconhecimento, assim, hoje pra mim, que estou na posição como executivo também, acho que é o principal de tudo, o autoconhecimento. Eu busquei isso já há 1 ano e pouco também, justamente
por isso, assim, para eu repensar algumas atitudes minhas, e também na minha conduta, de novo, pessoal e profissional, porque eu estava, enfim, com alguns problemas e que eu não conseguia resolver. Mas espera aí, primeiro eu vou ter que olhar para dentro e entender, né, o que está acontecendo, de que forma que eu posso conduzir com meus filhos, com a minha esposa, com os meus pares, com o time, para que eu possa também, né, como você bem falou, possa vender a minha imagem, né, porque eu estou ali junto, mas de repente eu estou passando uma mensagem que ela está totalmente equivocada. E não é isso que eu quero dizer. Então é muito interessante mesmo. Existe aquela frase que fala, a gente não é responsável pelo que os outros entendem. Perfeito. Mas eu falo, a gente sim é responsável um pouco. Muito por conta dessa questão de, se eu chegar pra ti e falar assim, ó, isso aqui tá ruim, não sei o que, igual tu falou, de forma muito dura, eu não sou responsável pelo como o outro entende, não. Mas a forma com que eu passei a mensagem... que eu causei... automaticamente vai despertar alguma coisa negativa naquela pessoa. Então eu acho que a frase ela é legal, mas ela tem pinceladas que a gente pode dar ela ali. Tem um impacto desse porque a partir do momento que você chega nesse extremo, você cria uma barreira e aí você perdeu a pessoa. Sim. Naquele momento é melhor você parar, senão em outro momento a gente conversa. Sim, exatamente. E a outra é relacionado a... Se pudesse dar um conselho para um diretor, um empresário que nos ouve, qual seria esse conselho? Olha, o que eu né, é uma experiência que eu venho passando e outros diretores também vêm passando, é a rede de relacionamentos. Você olhar para fora, né? Muito mais do que você tem ali a operação do dia a dia, e você conhece muito bem, porque você já faz aquilo há bastante tempo, você conhece o seu cliente, você conhece o seu funcionário, conhece a empresa, conhece o DNA, mas você olhar para fora te abre um leque de opções muito rico. Você tem um network onde você pode trocar informações, te traz para um nível muito, muito melhor e maior de conhecimento, de relacionamento, e isso agrega muito na operação. Porque, de repente, você está numa linha de que você está, né, agindo de determinada forma ou gerenciando os processos e as pessoas, e ali fora está acontecendo um processo totalmente diferente. Até, né, nosso primeiro contato, eu te falei que a gente foi lá para um curso em São Paulo, e que ele, né, os instrutores trazem uma visão de fora muito bacana, assim, do que está acontecendo. Não é nem ferro, nem fogo, né, assim, não pode ir nos extremos também, sim, né, perfeito. A gente precisa ter guardadas as devidas proporções da empresa, a gente precisa entender o que faz sentido e o que não faz sentido, mas esse olhar para fora, de conhecer como é que as coisas estão funcionando, ferramentas, processos, operações, vendas, sempre tem coisas novas, sempre tem ideias que você pode aproveitar. Então, é algo que a LG vem fazendo, né, nesse sentido de procurar realmente o que está acontecendo com outros clientes, com outros players, com outros, outras operações de segmento similar para a gente, e que está dando certo, né? Por que a gente não pode? Por que a gente precisa reinventar a roda? Por que a gente não pode usufruir desse conhecimento, dessa operação e aplicar dentro da empresa? Muito bom. Acho que a gente tem educação, e o nosso principal elogio da educação é essa questão quando a gente puxa os hot seats, ou quando a gente puxa as dinâmicas, outros executivos colocando em pauta um problema específico e resolvendo esse problema. E uma das características que a gente acertou na educação foi as causas-problemas. Sim. Que a gente pega causas-problemas de empresas que a gente atende na região, que são causas-problemas reais, não é um case Coca-Cola, né? É muito mais aqui.
transforma isso numa causa-problema, manda antes para as pessoas estudarem, antes de vir na imersão. Sim. Quando chega na imersão, a gente tem até o final do dia para resolver aquela causa-problema em conjunto. E depois a gente tem um aulão posterior à imersão, para daí como a gente conseguiu aplicar aquela... Muito bacana. Então, muito bacana. E isso vem muito de discutir com o próximo. Exatamente. E às vezes você se depara com situações, com problemas que são similares. Sim, tá louco. Que faz... Poxa, mas isso está acontecendo lá também. É que não muda muito, Não. né? Se for parar e pensar, produtivo, vendas e pessoas. E tecnologia na indústria, né? Porque é um pouco mais resistente com a entrada de novas tecnologias. Não muda muito, não tem muito para onde ir. Exatamente. Né? Então, acho que essa visão ela é muito boa e não seria diferente de um diretor de operações. Queria te agradecer a presença, agradecer o bate-papo, parabéns pela trajetória, parabéns pela empresa, e deveria falar mais, tu fala muito bem. Obrigado, primeiramente obrigado pelo convite. Para mim, estar aqui hoje é um desafio e eu gosto de desafios, gosto de realmente de buscar algo diferente, né? E gostei bastante. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. E para a gente finalizar, que eu comentei, realmente tem uma pessoa lá do Ágora, não, lá do Perini, que é cliente nosso, inclusive aqui, pessoal da Inglobal. Uhum. O Rafa, não sei se conhece ele. Não. Ele tem um perfil também, muito parecido com o teu. Ele é diretor de operações também. E fala super bem assim como você. E são pessoas geralmente que são mais... tem aquele negócio de, será que eu sou tão bom o suficiente? Meu Deus, para mim, diretores de operação são as pessoas que melhor falam, porque são pessoas calmas, são pessoas coerentes no que falam. Entende? A gente que tem esse perfil mais de venda, a gente obviamente tem a questão de ser mais expansivo. Sim, né? Mas essa didática, essa calma, eu acho admirável, assim. Então, parabéns. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um Upcast. Valeu!